Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre dois elementos inorgânicos, o cálcio e o fósforo. O nosso grupo é composto por João Pedro Neves, Milena Ribeiro, Vanessa Gervásio e Lívia Fidelis. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o cálcio. O cálcio, ele é um cátion divalente com múltiplos papéis na fisiologia dos vertebrados, que podem ser divididos entre estruturais ou metabólicos. O nosso organismo possui aproximadamente 1 kg de cálcio, que são distribuídos em três compartimentos principais: o osso, o líquido intracelular e o líquido extracelular. O osso, que detém a maioria desse cálcio, com cerca de 99%, desse cálcio está principalmente sobre a forma de cristal, que é composto de água e fosfato. A segunda maior reserva de cálcio está no meio intracelular, onde a maior parte desse cálcio está ligado a proteínas plasmáticas ou na mitocôndrias e retículo endoplasmático. 45% do cálcio no plasma ele se encontra na forma ionizada, sendo a forma fisiologicamente ativa. Outros 45% se encontra ligado a proteínas, predominantemente a albumina, e 10% se encontra complexado com íons, seja citrato, sulfato, fosfato. Bom, o papel estrutural do cálcio está no esqueleto, onde a deficiência de cálcio leva a doença esquelética, seja na forma de osteoporose ou de osteomalácia. Os seus papéis metabólicos são mais numerosos. A concentração extracelular de íons cálcio influencia o limiar para potenciais de ação do nervo. O cálcio alto, ele eleva o limiar e o cálcio baixo diminui o limiar. A concentração extracelular de cálcio parece alterar o mecanismo de abertura e fechamento dos canais de sódio e potássio. O cálcio ele tem um papel fundamental na sinalização intracelular. A despolarização das células nervosas ou musculares ou a ligação de um hormônio ocitocina ao seu receptor na superfície de outros tipos de célula resulta em um aumento de concentração de cálcio citosólico por meio do influxo de cálcio através dos canais da membrana plasmática ou da liberação de cálcio das reservas intracelulares, ou dos dois mecanismos. A segunda via dependente da hidrólise ativada pelo receptor de fosfolipídios de inositol na membrana plasmática leva à liberação do trifosfato de inositol dentro de citosol. Esse composto se liga ao receptor no retículo endoplasmático, resultando na liberação de cálcio dentro do citosol. A regulação de uma variedade de funções celulares pode, então, se seguir, sendo algumas enzimas diretamente afetadas pela concentração de cálcio citosólico, como, por exemplo, a proteína quinase C, e outras indiretamente afetadas pela proteína receptora de cálcio, a camodulina. Essas vias são fundamentais para a contração muscular, a secreção neuroendócrina e o metabolismo e crescimento celular. A concentração de cálcio ionizado, que é fisiologicamente importante e estreitamente regulada. O cálcio é, sobretudo, um íon extracelular. As concentrações citosólicas são de ordem 10 elevado a menos 4 a 10 elevado a menos 3 milimol por litro. É necessário uma baixa concentração de cálcio intracelular para que ele funcione como mensageiro intracelular. Ela é medida por bombas e trocadores de cálcio nas membranas celulares. O retículo endoplasmático e as mitocôndrias também têm capacidade para remover o cálcio do citosol. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos fluxos de cálcio. Os três principais órgãos que estão envolvidos no manejo do cálcio corporal são o trato gastrointestinal, o osso e os rins. Vamos ver agora o trato gastrointestinal. A absorção intestinal de cálcio ela é medida por dois mecanismos. Um deles consiste em um processo transcelular ativo regulado pelo calcitriol no duodeno. Isto envolve a captação de cálcio dentro do enterócito, seguido pela ligação intracelular de cálcio na proteína ligante de cálcio, depois pelo transporte dependente de energia do cálcio. O calcitriol aumenta a expressão genética dos mediadores, aumentando assim a absorção de cálcio. O cálcio também é absorvido passivamente em todo o intestino delgado e possivelmente no colo. Nas baixas ingestões de cálcio, predomina a absorção ativa, mas ela é saturável, enquanto nas ingestões mais altas,
A troca em cálcio líquido absorvida em relação a qualquer alteração na ingestão é relativamente pequena e mediada por absorção paracelular passiva. O intestino não apenas absorve o cálcio, mas também secreta nos sucos digestivos. A porção não absorvida desse cálcio é secretada e é conhecida como cálcio fecal endógeno. A absorção líquida de cálcio é positiva em adultos saudáveis quando sua ingestão diária de cálcio é superior a 5 milimol. A absorção de cálcio é influenciada por outros constituintes da dieta. A presença de ânions como fosfato, oxalato e fitato diminui a solubilidade do cálcio e, portanto, sua absorção líquida. A absorção de cálcio gastrointestinal tende a declinar com a idade, mas está elevada durante a gravidez e lactação. O regulador principal da absorção intestinal é o calcitriol, e assim a deficiência ou excesso desse hormônio associa-se a alterações paralelas na absorção do cálcio. A ingestão média de cálcio de adultos saudáveis que consomem uma dieta ocidental é de cerca de 20 milimol por dia, dos quais 20 a 40% são absorvidos. A principal fonte de cálcio na dieta ocidental são os produtos lácteos. Bom, agora os rins, né? As frações ionizadas e complexadas de cálcio plasmático são filtradas nos glomérulos, totalizando aproximadamente 250 milimol por 24 horas. Disso, aproximadamente 98% são reabsorvidos, principalmente nos túbulos proximais. A reabsorção de cálcio nos túbulos proximais se dá por meio de um processo paracelular e, portanto, passivo. A excreção refinada de cálcio ocorre nas partes distais dos néfrons, onde aproximadamente 15% da carga filtrada é reabsorvida. Nos locais distais, a reabsorção de cálcio é ativa e ocorre contra um gradiente eletroquímico. Essa reabsorção ativa de cálcio está sujeita à regulação hormonal, principalmente pelo paratormônio e pelo próprio cálcio extracelular, mas possivelmente também pelo calcitriol, calcitonina, estrógenos e androgênios. O cálcio plasmático total compreende frações complexadas, ionizadas e ligadas a proteínas, né, como a gente já viu. Assim, as alterações das concentrações plasmáticas de proteína ou do estado ácido-base afetarão a relação entre o cálcio ionizado e o total. O cálcio sérico total continua a ser um índice medido com mais frequência. Deve sempre ser acompanhado da medição da concentração sérica de albumina e a partir da qual pode-se calcular o cálcio sérico correto, que é através dessa fórmula aqui, como podemos ver na imagem. O cálcio correto é apenas uma aproximação e quando há significativa disproteinemias ou distúrbios ácido-base, o cálcio ionizado deve ser medido diretamente. Uma pessoa saudável tem em torno de 2,4 milimol por litro de cálcio no soro. Aproximadamente metade desse cálcio, né, está ligada a proteínas, principalmente a albumina, né, como a gente já viu. O intervalo de referência listado para medidas de cálcio no soro de adultos é entre 2,2 e 2,6 milimol por litro. Bom, agora vamos ver um pouquinho sobre o fósforo. O fósforo ele é responsável por cerca de 1% do peso da composição alimentar do corpo humano. A maioria, 85%, está no esqueleto e dentes, principalmente na forma de deoxapatita, e cerca de 14%, né, do fósforo se encontra dentro das células dos tecidos moles. Apenas 1% do fósforo corporal está presente nos fluidos extracelulares. No sangue, o fósforo está presente tanto nas formas orgânicas, né, como fosfoproteínas, fosfolipídios, como também na forma inorgânica, né, como fosfato. A porção inorgânica, que é medida rotineiramente em laboratórios, né, e a forma, né, predominante é a forma ionizada, né, sendo as bases conjugadas do ácido fosfórico. Cerca de 15 a 20% do fosfato inorgânico é ligado de forma não covalente às proteínas plasmáticas e não é ultrafiltrável. O fósforo ele é importante no metabolismo de todas as células. Ele é um componente-chave de ampla série de moléculas biológicas, incluindo os fosfolipídios nas membranas celulares e organelas intracelulares, os ácidos nucleicos, cofatores enzimáticos e intermediários glicolíticos. A fosforilação ou a desfosforilação induz a drásticas alterações na atividade de muitas enzimas e proteínas de sinalização celular.
Compostos organofosforados, como adenosina trifosfato, creatina fosfato e difosfoglicerato, armazenam energia química em suas ligações fosfato de alta energia. A hidrólise de ATP fornece a principal fonte de energia para muitos processos metabólicos e para a contração muscular. No músculo, a ATP é resposta pela doação de grupos fosfato da creatina fosfato. Nas mitocôndrias, proteínas contendo fosfato têm papéis essenciais no sistema de transporte de elétrons. Outras moléculas intracelulares contendo fosfato incluem adenosina monofosfato cíclico e inositol trifosfato, que agem como segundo mensageiros. Embora as concentrações fosfóricas organicamente ligadas dentro das células sejam muito maiores, o fosfato intracelular não ligado organicamente também tem importantes efeitos diretos no metabolismo da energia celular. Por exemplo, a captação de glicose, a produção de lactato e a quantidade de ATP, todas variam diretamente conforme a concentração intracelular de fosfato. A quantidade de fosfato intracelular também é um importante regulador da atividade enzimática na via glicolítica. Dentro das hemácias, a concentração de 2,3 de fosfoglicerato tem um papel crucial na disponibilidade de oxigênio para os tecidos. Na deficiência de fosfato, a síntese de 2,3 de fosfoglicerato está reduzida, o que aumenta a afinidade de oxigênio pela hemoglobina, diminuindo assim a liberação de oxigênio para os tecidos. Existem dois mecanismos interrelacionados que reagem a variações no estado de fosfato a fim de manter a sua homeostase. A 1,25 de hidroxivitamina D, que regula o fosfato plasmático primariamente por sua ação estimulatória sobre a absorção intestinal de fosfato, e o fator 23 de crescimento de fibroblastos, que regula primariamente o fosfato plasmático, reduzindo a reabsorção de fosfato tubular renal. Os dois sistemas hormonais, eles interagem, e a produção de fator 23 de crescimento de fibroblastos é ativada pela 1,25 de hidroxivitamina D, e essa, por sua vez, inibe a forma potente, a atividade de 1-alfa-hidroxilase necessária para a síntese de 1,25 de hidroxivitamina D. A absorção de fosfato, ela ocorre com mais eficiência no duodeno e jejum, embora o milho contribua mais para a quantidade absoluta devido à sua maior extensão. Aproximadamente 67% do fosfato da dieta é absorvido do jejum no ilírio, até em condições de repressão de fosfato, por meio de um mecanismo passivo não saturável. A biodisponibilidade do fosfato intestinal se reduz com a ingestão de alto teor de cálcio, uma vez que o cálcio ele forma complexos insolúveis com fosfato no lumen intestinal. O fosfato ele é secretado nos sucos digestivos em uma taxa de aproximadamente 0,1 milimol por quilograma, por 24 horas, e 67% é reabsorvido do intestino. Uma grande proporção de fosfato no plasma é ultrafiltrável e cerca de 75% do fosfato filtrado é reabsorvido pelos túbulos proximais. De 5 a 20% adicionais são reabsorvidos nos túbulos distais ou nos ductos coletores corticais e o resto, de 20 a 30 milimol por 24 horas no adulto, aparece na urina. Aqui a gente vê as concentrações de fosfato plasmático, de acordo com a idade e sexo. Então, aqui a gente vê as diferentes faixas etárias. E aqui a gente pode ver, destacar em um adulto, do sexo feminino, maior de 45 anos, a concentração fica em torno de 0,8 e 1,4 milimol por litro. E um adulto maior de 45 anos, do sexo masculino, a concentração fica entre 0,7 a 1,2 milimol por litro. Como foi visto anteriormente, o cálcio e o fósforo são dois elementos muito importantes. E devido a essa importância em diversas funções metabólicas no corpo, é necessário que esses elementos sejam regulados. E eles vão ser regulados por diversos hormônios. Aqui eu trouxe os 3 mais importantes para essa regulação. Então, o paratormônio, ele é um polipeptídeo de 84 aminoácidos de cadeia única, secretada pelas células principais das glândulas paratireoides. As células principais vão conter retículo endoplasmático, aparelho de Golgi e numerosas vesículas secretoras.
E isso é importante para poder entender como o paratormônio é sintetizado. Esse paratormônio, então, vai ser sintetizado como pré-pro-paratormônio. Ele vai ser modificado, para pró-paratormônio no retículo endoplasmático. E em seguida, no complexo de Golgi, ele vai ser modificado para o paratormônio, né? Para o hormônio na sua forma ativa. Só que ele vai permanecer nesse local, dentro de vesículas, até que um estímulo, como por exemplo a baixa no cálcio, vai fazer com que haja sua liberação. Então, o principal regulador dessa secreção de paratormônio é a concentração do cálcio ionizado no líquido extracelular. Baixas concentrações desse cálcio vão estimular a secreção, enquanto as altas concentrações do cálcio vão inibir. E essa regulação é mediada pelo receptor sensor de cálcio, que é um receptor acoplado à proteína G e ligado à membrana. E o efeito principal desse hormônio vai consistir em aumentar as concentrações de cálcio no líquido extracelular, mas também vai estimular a diminuição da concentração de fosfato. Então, o paratormônio vai estimular a saída de cálcio proveniente de reservas do osso para o líquido extracelular, vai estimular a reabsorção óssea para manter as concentrações plasmáticas de cálcio e vai estimular a reabsorção de cálcio nos rins e aumentar a excreção de fosfato pela urina. A calcitonina é um peptídeo de 32 aminoácidos produzido em humanos nas células parafoliculares, também conhecidas como células C, da glândula tireoide. A secreção de calcitonina é estimulada pelo aumento da concentração plasmática de cálcio e é também liberada em resposta a uma série de hormônios intestinais, como, por exemplo, gastrina e glucagon. A calcitonina ela vai ser sintetizada também, igual o paratormônio, como pré-prohormônio no retículo endoplasmático das células parafoliculares e rapidamente vai sofrer uma clivagem na porção pré e aí, posteriormente, vai sofrer mais 2 clivagens para produzir o composto secretor final. Algo a ressaltar é que certa quantidade de calcitonina vai circular como dímero, que aparentemente é formado a partir do hormônio primitivo durante seu armazenamento no interior das células parafoliculares. Só que esses dímeros não possuem atividade biológica. Então, algumas vezes, esses compostos vão ser detectados pelos radioimunoensaios para a calcitonina e, por isso, eles podem superestimar as concentrações plasmáticas de calcitonina. Então, a calcitonina vai diminuir a saída de cálcio e diminuir a reabsorção óssea através da inibição da atividade dos osteoclastos, vai inibir a absorção de cálcio nos intestinos e a reabsorção de cálcio pelas células dos túbulos renais, vai aumentar a fixação de cálcio e de fosfato nos ossos. E aqui, trazendo uma relação do paratormônio com a calcitonina, um esqueminha, que aqui mostra a homeostase do cálcio, enquanto do lado direito tem a queda nos níveis de cálcio e do lado esquerdo a elevação nos níveis de cálcio, representando um desequilíbrio. Então, quando a gente tem uma queda nos níveis de cálcio, vai ter a liberação do paratormônio pela paratireoide. Esse paratormônio, então, vai estimular a degradação da matriz óssea pelos osteoclastos, e isso vai fazer com que se tenha uma elevação nos níveis de cálcio. Essa elevação nos níveis de cálcio, então, vai liberar a calcitonina pelas células C da tireoide, e essa calcitonina vai promover uma estimulação nos depósitos de cálcio no osso. Para tudo isso, para manter a homeostase do cálcio. E, por último, a vitamina D, que é uma vitamina, e as vitaminas vão ser definidas como compostos orgânicos essenciais que o corpo não pode sintetizar e, portanto, vão ser um componente vital da dieta. E o precursor imediato da vitamina D é o 7-desidrocolesterol, que na pele vai ter uma conversão desse precursor em vitamina D3 ou colecalciferol,
pela radiação ultravioleta. E aí, na sequência, ela vai sofrer uma nova hidroxilação, sendo transformada em calcidiol no fígado, e aí, por último, nos rins, vai ser transformada em calcitriol, que é a sua forma ativa. E esse calcitriol, ele vai ser ativado no rim pela ação da enzima hidroxilase, que tem a sua transcrição ativada pelo paratormônio e pela hipofosfatemia, ou seja, a baixa do cálcio. Então, o paratormônio, aquele primeiro hormônio que eu citei, ele é muito importante também para a ativação da enzima hidroxilase, que vai transformar o calcidiol em calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D. E a ação clássica da vitamina D é a regulação do metabolismo de cálcio e fósforo, por meio do controle dos processos de absorção intestinal e reabsorção renal desses íons. Então, a vitamina D, o calcitriol vai estimular a absorção intestinal de cálcio e fosfatos nas células endoteliais do intestino e também vai estimular a produção e secreção de uma citocina conhecida como RANKL. E essa citocina é muito importante no processo de reabsorção óssea. E aqui, como um resumo desses 3 hormônios, o paratormônio, então, vai aumentar a concentração de cálcio na circulação, diminuir a concentração de fósforo na circulação e vai ser importante também na formação do calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D. A calcitonina vai diminuir a concentração de cálcio sérico e também vai diminuir a reabsorção óssea, e a vitamina D vai aumentar a absorção de cálcio e fósforo no intestino. Patologias osteometabólicas, elas vão estar relacionadas, então, a concentrações de cálcio nos níveis fora do adequado, mas concentrações de cálcios relacionadas à concentração do cálcio iônico, do cálcio livre. Então, uma situação de hipocalcemia, por exemplo, que são baixas concentrações de cálcio iônico, pode estar relacionado a um déficit de vitamina D, a uma situação de hipoparatiroidismo, a um déficit de magnésio, enfermidade renal, síndrome do osso faminto, pseudoparatiroidismo ou causas menos frequentes, como câncer, pancreatite aguda ou transplante de medula óssea. Então, esse fluxograma ele ajuda a entender o que pode estar ocorrendo em uma situação de hipocalcemia. Então, a primeira coisa é investigar se realmente existe uma situação de hipocalcemia, uma vez que, quando se obtém a concentração, os valores de concentração de cálcio, deve-se lembrar que uma parte desse cálcio está livre, ionizado, e a outra parte desse cálcio está se ligada a proteínas, principalmente a albumina. Então, como essas patologias estão relacionadas a um aumento ou uma baixa concentração do cálcio iônico, primeiro só pode se determinar se existe uma situação de hipocalcemia se essa concentração de cálcio iônico estiver baixa, que se chama então de cálcio corrigido. Então, determinar a concentração de cálcio, determinar a concentração de albumina, e aí então fazer a conta para saber se essa concentração de cálcio corrigido ela está, então, acima de 2,1 mg por decilitro ou abaixo de 2,1 mg por decilitro. Se esse valor de cálcio corrigido, que é o valor do cálcio iônico livre, estiver acima de 2,1, então não existe uma situação de hipocalcemia. O que pode estar ocorrendo, então, é uma baixa concentração de albumina. Mas, se o cálcio corrigido estiver numa concentração abaixo de 2,1 mg por decilitro, então existe uma situação de hipocalcemia. E aí, uma das coisas que se faz primeiramente é observar, investigar se existe alguma enfermidade renal. Então, determinar a concentração de ureia e creatinina. Se tiver evidenciado, então, a enfermidade renal, então o que pode estar ocorrendo é uma menor reabsorção de cálcio pelo rim, consequentemente, então, uma maior excreção. Mas, se não observar uma enfermidade renal, determina, então, a concentração de magnésio e fosfato. Então, uma concentração de fosfato baixa pode estar relacionada a um déficit de vitamina D, uma vez, então, que a vitamina D está relacionada no processo de absorção do cálcio no intestino, baixas concentrações de vitamina D vão acabar acarretando em menor absorção de cálcio e uma menor concentração de uma menor absorção de cálcio e uma menor concentração de cálcio no sangue. E aí, então, se o fosfato estiver alto, o que pode estar ocorrendo é uma situação de hipoparatireoidismo. E aí, deve-se determinar a concentração do PTH, do hormônio paratireoide. E aí, se o PTH estiver alto, então o que se determina é que é uma patologia PTH independente. Se o PTH estiver baixo, é uma patologia PTH dependente. Ou seja,
Como o PTH, o hormônio paratireoidiano, ele é o principal regulador do cálcio e vice-versa, se essa patologia estiver relacionada a concentrações do PTH abaixo ou acima do que é normal, então é uma patologia PTH dependente. Se não tiver, se ele tiver correto, então é uma patologia PTH independente. Então, numa situação de PTH alto, é uma patologia PTH independente. Então, pode estar ocorrendo por conta do déficit de vitamina D, um pseudo-hipoparatireoidismo ou outras causas mais frequentes. Por quê? Se o PTH estiver alto, essa concentração baixa de cálcio, ela não está sendo relacionada ao PTH. Porque se a baixa concentração de cálcio seria, então, para regular uma baixa concentração de PTH. E não é isso que está ocorrendo, uma vez que o PTH está alto. Então, isso não está um dependente do outro. Agora, se o PTH ele estiver baixo, se o PTH ele estiver indetectável, então essa patologia é PTH dependente. Por quê? Essa baixa concentração de cálcio ela está relacionada a tentar elevar essa concentração de PTH. E isso não está ocorrendo por algum problema na paratireoide. Então, pode estar ocorrendo um caso de hipoparatireoidismo, onde o PTH não está sendo secretado de forma correta, e aí isso está levando a uma baixa concentração de cálcio, só que isso não está acarretando no aumento do PTH. Então, por algum problema na paratireoide, isso pode estar ocorrendo por um déficit de magnésio, ou também pode ocorrer em situações quando faz cirurgia no tecido da paratireoide. Então, isso pode ocorrer por algum momento no pós-operatório. Uma situação de hipercalcemia é situação onde o cálcio iônico está elevado em forma acima dos níveis adequados. Então, pode estar relacionado a uma dosagem inadequada de vitamina D ou seus metabólitos, doenças granulomatosas, em casos raros, uma tireotoxicose, doença renal, tratamento de cálcio e outras causas menos frequentes. E aqui também tem um fluxograma que ajuda a entender. Então, novamente, observar se realmente existe uma situação de hipercalcemia, então determinar a concentração sérica de cálcio e albumina. E aí, se esse cálcio corrigido ele tiver numa concentração abaixo de 2,8 mg por decilitro, então não existe uma situação de hipercalcemia. Pode estar ocorrendo uma concentração alta de albumina. E isso está levando a uma concentração total de cálcio alta. E aí, caso o cálcio, então, ionizado, depois de fazer a correção, ele tiver uma concentração acima de 2,8, podem ocorrer duas situações. Uma é que o cálcio corrigido ele esteja numa concentração muito alta, ou seja, uma concentração acima de 3,5 mg por decilitro. Isso aqui é um perigo de morte, então se deve intervir imediatamente. Pode estar relacionado a algum câncer, alguma patologia silenciosa. Mas, então, pode ocorrer uma situação de hipercalcemia, onde a concentração de cálcio esteja nos níveis de 2,8 a 3,5 mg por decilitro. E aí, então, é uma situação de hipercalcemia, deve-se determinar a concentração do hormônio da paratireoide. E aí, novamente, essa hipercalcemia ela pode ser PTH dependente ou PTH independente. Então, se o PTH estiver claramente detectável e elevado, então é uma situação de patologia PTH dependente. Por quê? Porque o cálcio ele está elevado para tentar diminuir essa concentração de PTH. Isso não está ocorrendo. Então, provavelmente existe aí um hiperparatireoidismo, que pode estar, na maioria das vezes, relacionado a um adenoma. E uma outra situação é a situação de PTH independente, onde então o PTH ele vai estar baixo, e então esse aumento da concentração de cálcio não é para tentar elevar ou abaixar o PTH. Esse aumento da concentração de cálcio não está relacionado à diminuição da concentração do PTH, porque ele já está baixo. Então, uma causa que pode estar ocorrendo, que é a mais frequente, é um câncer. Mas existem outras patologias menos frequentes, como essas que eu abordei aqui. E aqui, a doença hepática crônica, ela acaba se relacionando, causando, no caso, distúrbios no eixo cálcio-PTH-vitamina D. Então, o alcoolismo, ele é a principal causa da doença hepática crônica. Então, o consumo excessivo e crônico de álcool, ele leva à lesão direta na mucosa intestinal. Pessoas, dependentes, elas tendem a se expor menos à luz solar. Consumo excessivo de álcool, então, vai gerar lesão direta em hepatócitos, baixa digestão alimentar, se as pessoas se alimentam muito mal, e uma lesão direta em osteoblastos. Então, pessoas que desenvolvem a doença hepática crônica
elas desenvolvem uma diminuição da massa óssea e, consequentemente, futuramente, elas podem desenvolver um caso de osteoporose. Então, uma lesão direta em osteoblastos, ela automaticamente gera uma menor formação óssea, e isso, consequentemente, vai gerar uma diminuição da massa óssea, mas outras formas aqui relacionadas a esse eixo cálcio, PTH, vitamina D, também diminuem essa massa óssea. Então, por exemplo, a lesão direta na mucosa intestinal, ela diminui a absorção de vitamina D que pode ser ingerida pela alimentação, mas também ela vai diminuir a absorção de cálcio. Então, uma menor absorção de vitamina D vai gerar, então, uma menor concentração da vitamina D, da forma ativa da vitamina D, e isso também vai gerar uma menor absorção de cálcio. Então, isso vai resultar em uma menor concentração de cálcio sérico. Uma menor exposição à luz solar vai fazer, então, que menos vitamina D seja sintetizada. Então, vai ter uma menor concentração da forma ativa de vitamina D, menor absorção de cálcio e menor concentração de cálcio sérico. Lesão direta em hepatócito também pode influenciar na síntese de vitamina D, uma vez que é uma enzima do fígado que converte, então, a vitamina D na 25-hidroxivitamina D, que é a forma ativa, que é quando tem uma hidroxila, então, no carbono 25. E aí, novamente, baixa a concentração da forma ativa de vitamina D, menor absorção de cálcio, menor cálcio sérico circulante. E aí, lesão direta em hepatócito também pode gerar uma reabsorção, uma menor reabsorção de cálcio, então menos cálcio vai estar sendo reabsorvido e mais cálcio vai estar sendo excretado, novamente baixa concentração de cálcio. E aí também lesão direta em hepatócitos faz com que ocorra um aumento da excreção renal de magnésio. E aí baixa concentração de magnésio. Uma alimentação ruim, ou seja, uma má ingestão alimentar, novamente gera baixa concentração da forma ativa de vitamina D e também vai gerar a baixa concentração de magnésio, uma vez que menos magnésio vai estar sendo ingerido através do alimento. E aí, então, tem duas situações, onde, né, através de todo esse esquema aqui apresentado, por diversos mecanismos, vai ocorrer, então, uma baixa concentração de cálcio sérico e uma baixa concentração de magnésio sérico. Isso vai resultar num aumento da concentração de PTH. E aí, como já foi visto, o PTH é o principal regulador da concentração de cálcio. Então, quando a concentração de PTH aumenta, o que deve ocorrer, então, é um aumento da concentração de cálcio para tentar abaixar essa concentração de PTH, para tentar manter, então, a homeostase. Só que, como a concentração de cálcio no sangue não está disponível por conta de todo esse comprometimento aqui, o que vai ocorrer, então, é um aumento da reabsorção óssea, uma vez que o osso ele é o principal fonte de armazenamento do cálcio. E aí, esse aumento da reabsorção óssea vai levar a uma diminuição da massa óssea. E não vai ter essa deposição de cálcio, se não for tratado, obviamente, não vai ter essa deposição de cálcio de novo na matriz óssea, porque esse cálcio não está sendo absorvido, por causa do comprometimento dessas vias aqui. E aí, então, essa diminuição da massa óssea pode levar a situações de osteoporose. Então, é dessa forma que esse distúrbio no eixo cálcio-PTH, vitamina D, relacionado à doença hepática crônica, leva à diminuição da massa óssea. E aí, como foi falado então, as patologias relacionadas ao cálcio, elas precisam ser observadas juntos a outros marcadores bioquímicos, como o PTH, a vitamina D, a albumina, para poder então interpretar a concentração de cálcio correta. Também a calcitonina, que é um hormônio que ajuda a regular o metabolismo do cálcio. Então aqui eu vou apresentar alguns métodos que vão servir então para o doseamento desses marcadores. Então, um método para dosagem de cálcio é a enzimática colorimétrica. Então, o cálcio ele vai reagir com a púrpura de fetaleína em meio alcalino, ou seja, meio básico, que vai formar um complexo de cor violeta. Esse complexo ele consegue ser medido no comprimento de onda de 570 nanômetros. Então, o reagente de trabalho é o reagente 1, que contém uma solução tampão no pH 12. Essa solução tampão, então, é importante para manter a faixa de pH alto, ou seja, numa situação alcalina. O reagente 2, que vai conter o cresolftaleína, que é a oftaleína que vai reagir com o cálcio. E esse reagente 1 e 2, então, eles vão compor o reagente de trabalho. E aí o reagente 3, ele compõe o padrão, que existe, então, uma concentração de cálcio conhecida, 10 mg por decilitro. Aqui, então, nesse exemplo, o branco
ele vai compor apenas o reagente de trabalho, não vai ter nada da amostra nem do reagente 3, do padrão. E aí, então, faz a leitura do branco, primeiramente, sempre. E aí, depois, então, faz a leitura do padrão, da amostra, tanto faz. E aí, nesse caso, vai conter também, novamente, 2 ml do reagente de trabalho e 40 microlitros da amostra, ou seja, do analito de interesse que está sendo investigado, que nesse caso é o cálcio. E aí, o padrão, 2 ml do reagente de trabalho e 40 microlitros do reagente 3, que é o padrão na concentração de cálcio conhecida. Então, aqui é só um exemplo de como isso ocorre. Então, a gente tem o primeiro tubo, que é o padrão, o branco, perdão, o segundo tubo, que é o padrão, e outro tubo, que é a amostra, que contém o teste. E aí, então, faz a leitura do branco, faz a leitura do padrão, para determinar a absorvância do padrão, e fazer a leitura da amostra para determinar a absorvância da amostra. Isso é feito no espectrofotômetro, então, onde essa solução é colocada numa cubeta, e aí tem uma fonte de luz, o monocromador, que gera uma luz monocromática. Então, nessa cubeta aqui, contendo a solução, isso vai gerar uma absorvância, isso vai ser detectado, essa absorvância vai ser gerada e dá para relacionar, então, essa absorvância, ou seja, essa densidade ótica, à concentração do analito que está sendo investigado. Então, um exemplo de continuar o método para a dosagem de cálcio. Então, a fórmula, então, para se dosar a concentração de cálcio em miligramas por decilitro é a absorvância do teste dividido pela absorvância do padrão vezes 10. Então, aqui, a absorvância do padrão foi medida e deu um valor de 1,346, a absorvância do teste de 1,270, e aí substitui na fórmula e acha uma concentração de cálcio total de 9,4 miligramas por decilitro. E aí, então, o fator de calibração ele é 10 dividido pela absorvância do padrão, que também pode ser visto aqui pela essa porção da fórmula. E aí, se você está trabalhando com o mesmo kit e você faz isso diretamente utilizando o mesmo padrão, essa absorvância do padrão, então, ela vai ser a mesma, né? Porque vai estar na mesma concentração. E aí, no caso, você pode fazer, então, só a leitura do branco e a leitura da amostra, e aí, através da absorvância do teste, multiplicar pelo fator de calibração. E você sempre vai se obter, então, também a concentração de cálcio. Então, o fator de calibração é 10 dividido pela absorvância do padrão. Isso dá um resultado de 7,43. Então, a absorvância do teste vezes o fator de calibração também gera a concentração de cálcio total, em miligramas por decilitro. Também pode determinar a concentração de cálcio urinário em miligramas a cada 24 horas. Então, se determina a concentração de cálcio na urina, multiplica pelo volume urinário e divide por 100. E aqui é uma fórmula, então, para se obter aquele valor que eu expliquei do cálcio corrigido, que é o cálcio ionizado. Então, se determina a concentração de cálcio total e substitui nessa fórmula, onde também precisa descobrir o valor de proteína total e o valor de albumina. E aí, então, fazendo esse cálculo, se descobre o valor, a concentração do cálcio ionizado, que é esse, então, que participa dos processos fisiológicos, que pode se determinar se existe uma situação de hipercalcemia ou de hipocalcemia. Então, o método para dosagem de albumina, aqui um exemplo, é muito parecido também com o do cálcio. Então, a albumina ela, presente na amostra, ela reage com verde de bromocresol em meio ácido e forma um complexo colorido, que é quantificado através do espectrofotômetro. Então, essa absorvância, né, do complexo ela é medida numa comprimento de onda de 600 a 640 nanômetros. Então, o padrão ele vai conter a albumina bovina numa concentração conhecida e vai ter o reagente de cor, que vai conter o tampão, né, um tampão no pH de 3,8, uma vez que essa reação precisa ocorrer em meio ácido. Então, o tampão é para manter esse pH baixo. E o verde de bromocresol, que reage com a albumina, formando a cor. Então, aqui, um exemplo, vai ter o branco, que é o reagente de cor, não contém nada da amostra do padrão, conforme a dosagem de cálcio. O teste, né, a amostra contendo um analito, então vai ter o reagente de cor e 0,01 ml da amostra. E aqui o padrão, contendo apenas o reagente de cor e a solução padrão numa concentração conhecida. E aí, então, faz a leitura do branco, faz a leitura da amostra e faz a leitura do padrão. E aí, novamente, a concentração de albumina é a absorvância do teste, dividido pela absorvância do padrão, vezes 3,8. E aí, se tem, então, a absorvância do padrão, aqui no exemplo, que é 0,302, e a absorvância do teste, que é 0,242. Então, substituindo na fórmula, se encontra que a concentração de albumina é 3,0 gramas por decilitro. Novamente, se você está trabalhando com o mesmo kit, com o mesmo equipamento, né? Ou seja, nesse padrão, nessa mesma concentração,
Então, você pode determinar o fator de calibração, que é a absorvância do padrão, né, 3,8 dividido pela absorvância do padrão, e quando você achar a absorvância da amostra, do teste, depois da leitura do branco, é importante, se determina então a concentração de albumina multiplicando a absorvância do teste vezes o fator de calibração. Aqui, o método para dosagem do PTH, ele não é o único, mas é o que eu vou abordar, no caso do PTH, que é o método de ELISA-sanduíche. Então, o anticorpo ele é imobilizado na fase sólida e o antígeno presente na amostra adicionada vai interagir com o anticorpo imobilizado. Então, como funciona? Isso ocorre numa placa de 96 poços, que eu vou mostrar para vocês depois. Então, primeiro imobiliza, coloca o anticorpo adsorvido à microplaca, ele está aqui imobilizado no fundo do poço de cada... É uma microplaca com 96 poços, então, em cada poço, então, vai ter um anticorpo adsorvido e preso, imóvel aqui nessa fase sólida. E aí se adiciona, então, a amostra com o analito que está sendo investigado, com o antígeno. E aí esse antígeno ele vai se ligar a esse anticorpo. Então, ele vai interagir e vai ocorrer a ligação. Depois ocorre um processo de lavagem. E aí, depois, então, desse processo de lavagem, se adiciona um anticorpo monoclonal conjugado a uma enzima. E esse anticorpo monoclonal conjugado a uma enzima, ele vai interagir com o analito de interesse que já se ligou a um anticorpo que foi imobilizado primeiramente. Então, aqui nesse esquema mostra, primeiramente, o anticorpo imobilizado na fase sólida. Então, aqui, né, o analito de interesse que está sendo investigado, que nesse caso é o PTH, o antígeno, e aí depois veio um outro anticorpo monoclonal e ele está conjugado aqui, ó, com uma enzima. Essa enzima está conjugada nele. E aí ele vai se ligar, então, no antígeno, no analito de interesse. Então, vai ocorrer a ligação. Depois ocorre um processo de lavagem. Por quê? Isso aqui está imobilizado, está na fase móvel. Tudo que está ligado aqui a esse anticorpo inicial que foi imobilizado, primeiramente. Então, o processo de lavagem é importante para retirar aquele excesso que não se ligou ao antígeno imobilizado. E aí depois, o que acontece depois da lavagem é o seguinte, se adiciona um substrato, que está representado aqui. Esse substrato, ele interage com a enzima. Geralmente, essa enzima é uma peroxidase. E aí, nessa interação entre enzima e substrato, essa enzima ela vai catalisar uma reação desse substrato, vai gerar um produto, e esse produto desenvolve cor. E essa cor ela é medida, né? Essa densidade ótica ela é medida, e essa cor ela vai ser proporcional à concentração do analito que foi investigado, que está sendo investigado na amostra. Então é assim que faz um método para dosagem do PTH, por exemplo. Então aqui como funciona? Por que é um sanduíche? Então tem um anticorpo de captura, que ele foi imobilizado primeiramente lá na microplaca, e ele interage com a porção N-terminal. Então o PTH ele é um peptídeo de 84 aminoácidos, então o primeiro anticorpo, aquele que foi colocado lá no início, que é o anticorpo de captura, ele interage com essa porção N-terminal, e o outro conjugado, que é um anticorpo monoclonal conjugado à enzima, ele vai interagir com a porção C-terminal. Por isso que se diz sanduíche, porque geralmente forma um sanduíche mesmo, sendo o analito ali de interesse que está sendo investigado, ficando no meio entre os dois anticorpos. E aqui, então, o método para dosagem do PTH, só exemplificando, então, o fluxograma. Então, tem uma placa de 96 poços, e aí ocorre todo aquele processo de adicionar um anticorpo monoclonal, adicionar um analito, aí fazer a lavagem, adicionar o outro conjugado, fazer a lavagem, adicionar o substrato, e depois coloca nesse equipamento, que é um equipamento de leitores de ELISA, e eles fazem essa leitura e eles vão gerar uma curva de calibração, que eu vou falar mais dela à frente. E essa curva de calibração ela é importante porque é nessa curva de calibração que vai se determinar, então, a concentração do hormônio. Aqui exemplos, então, de leitores de ELISA. Como que ocorre? Coloca a microplaca e depois o equipamento faz a leitura e gera essas informações para a gente. Então, um método para dosagem de vitamina D também não é o único. Então, um enzima imunossaio colorimétrico competitivo, que é o ELISA competitiva, que serve para determinar, então, quantitativamente a concentração da 25-hidroxivitamina D total, que é a 25-hidroxivitamina D3 mais a D2. Então, como funciona esse ELISA competitivo? Então, aqui tem uma microplaca de 96 poços, aqui uma ampliação de apenas um poço, e então coloca o antígeno de captura, o anticorpo de captura, imobilizado, ou seja, na fase sólida, e aqui ele vai ter sítios específicos
para o analito de interesse se ligar. Então, esses sítios aqui eles são específicos para o analito que está sendo investigado. De certeza, o analito, se estiver presente na amostra, ele se ligaria aqui a esses sítios específicos. Então, depois de fazer a imobilização, se adiciona a amostra. Então, vai ocorrer o seguinte: a quantidade de analito presente na amostra se liga aos sítios específicos, vai se ligar aqui. Depois ocorre, então, a adição de um conjugado. Esse conjugado tem também um antígeno que também se liga no mesmo sítio do analito. Esse antígeno, então, está conjugado a uma enzima. E o que ocorre, então, é a competição. Se o analito da amostra não conseguiu se ligar a todos os sítios disponíveis, então esse conjugado vai se ligar, porque ele se liga também ao mesmo sítio. E aí, então, ele vai ter a competição. Então, aqui, mostra que alguma parte do analito se ligou e a outra parte foi o conjugado. Depois, então, ocorre um processo de lavagem para tirar esse excesso de conjugado que não se ligou a esse sítio. E aí, então, você vai ter aqui os sítios disponíveis ligados tanto com o analito de interesse quanto com o conjugado. E depois você adiciona um substrato. Esse substrato interage com a enzima, forma um produto que gera cor. E aí, nesse caso, então, no outro método, quanto mais forte fosse a coloração, maior era a concentração do analito que estava sendo investigado. Aqui é diferente. Quanto mais forte é a concentração, quanto mais forte é a cor, menor é a concentração do analito que está sendo investigado. Por quê? Só vai ficar, depois do processo da lavagem, o conjugado que ficou ligado ao sítio ao sítio-alvo, que é o mesmo sítio que o antígeno se liga, que o analito de interesse se liga. Então, se houve muita cor, se o processo gerou muita cor, significa então que esse conjugado ele conseguiu se ligar a diversos sítios disponíveis. Em outras palavras, significa dizer que o analito estava em baixa concentração, porque ele não conseguia preencher a maioria dos sítios que estavam disponíveis. Então, por isso que é inversamente proporcional. Aqui, uma placa de 96 poços, mostrando então como funciona a dosagem. Então, em cada poço faz esse experimento e faz em concentrações diferentes, porque aí vai se determinando, vai se construindo uma curva de calibração. Que é essa aqui que eu apresento para vocês. Então, essa aqui é a curva de calibração. E aqui, lembra que eu falei que a densidade ótica ela vai ser, então, inversamente proporcional à concentração do analito? E essa curva de calibração gera justamente isso para a gente. Então, aqui, uma maior densidade ótica, ou seja, uma maior coloração, está relacionada a uma menor concentração de vitamina D. De tal forma que, conforme essa densidade ótica vai diminuindo, maior vai ser a concentração de vitamina D. A concentração do analito vai sendo aumentada. Então, sempre no ELISA competitivo, essa cor já é um resultado qualitativo, onde vai dizer se tem muito ou pouco daquele analito que está sendo investigado, justamente por essa inversão da proporcionalidade. E aí, as concentrações da amostra, elas devem ser sempre calculadas diretamente na curva de calibração que é obtida. Isso é importante, então, para a questão do resultado ser mais fiel, ser mais correto. Aqui, um método para dosagem de calcitonina, não é o único também, é o método de quimioluminescência. Ele é muito utilizado em laboratórios de análises clínicas, utilizados também principalmente para fazer dosagem de hormônios. Então, como funciona o método da quimioluminescência? Então, você tem uma microesfera de poliestireno e ela vai ser revestida com anticorpo monoclonal, esse aqui em azul escuro. Muito similar ao de ELISA. E aí depois, então, vai se adicionar a amostra, o soro do paciente, contendo o antígeno de interesse, o analito, que está sendo investigado. Aí ocorre o processo de lavagem também. E aí depois se adiciona o conjugado, que tem um anticorpo monoclonal conjugado a uma enzima específica. E o que ocorre, então, é que esse anticorpo vai se ligar, né, esse anticorpo vai se ligar, se estiver presente, ao analito da amostra que está sendo investigada. E aí, então, vai ocorrer a ligação, vai ter o processo de lavagem, então você vai ter, então, o anticorpo monoclonal aqui
aderido na microsfera, o antígeno, em vermelho aqui, é o analito de interesse, e depois vem um conjugado. E aí depois se adiciona o substrato. Só que o que ocorre aqui é diferente do que ocorre no ELISA, porque esse substrato, essa enzima, ela quebra esse substrato. Ele é um substrato quimioluminescente. Então, o que ocorre é que essa enzima, na maioria das vezes, faz um processo de hidrólise. E as substâncias que vão ser geradas vão ser instáveis. Isso vai gerar uma energia. Essa energia é gerada na forma de fóton. Então, é uma quebra de uma ligação química que vai gerar, então, fótons. Esses fótons eles são captados e a corrente deles é medida. E a partir, então, dessa intensidade da corrente que é gerada nesse processo, e esse processo é um processo que gera luz, né, porque o fóton é uma partícula que compõe a luz, essa intensidade ela vai estar diretamente então, relacionada à quantidade de analito presente na amostra. Então, aqui é mais ou menos o que ocorre, não geralmente dá para ver essa luz aqui presente, mas então é um exemplo que depois que se adiciona o substrato e ocorre a emissão de fótons, uma luz aqui presente assim pode ser observada em alguns casos. E aí então essa leitura dos fótons elas são medidas através de um fotomultiplicador, que vai ter a função de transformar a luz emitida pelos fótons em impulsos elétricos. Então, um fóton é uma partícula que compõe a luz, e esses impulsos eles são lidos em contagens de luz por segundo. E, novamente, como eu já disse, essa unidade é proporcional à quantidade de antígeno presente na amostra. Então, o que ocorre no fotomultiplicador é o seguinte. Existe o feixe do fóton, que é emitido por conta da reação, só que esse feixe de fóton está numa corrente muito baixa, cerca de 10 a menos 12 ampere. E aí aqui, essa região aqui se chama de dínodos, ou dinodos. Eles são positivos, e cada vez mais vai aumentando essa carga positiva. Isso é importante, então, para aumentar essa corrente. Então, eles detectam o fóton numa corrente muito baixa, e aí esse equipamento ele vai acelerando a corrente, de forma que a corrente, quando chega aqui, ela está aí já numa proporção de 10 a menos 6 ampere. E aí uma corrente que consegue ser medida. E aí, medindo, então, essa corrente que é gerada pelo esse fóton que é emitido na reação, isso é medido e aí quantitativamente é proporcional. As fosfatases pertencem a um dos vários grupos de enzimas que atuam em nosso organismo. Essas enzimas não têm características especiais para distingui-las dos outros grupos. As fosfatases têm importância clínica devido às alterações quantitativas que ocorrem nas suas concentrações séricas, como são os casos de doença da próstata, hepatobiliar e do sistema esquelético. As fosfatases representam um tipo de marcador bioquímico. Método para determinação do fósforo. É utilizado um método colorimétrico, em que o fósforo inorgânico reage com molibdato de amônio, formando fosforomolibdato de amônio, que posteriormente é reduzido a azul de molibdênio, cuja intensidade de cor desenvolvida é proporcional à concentração de fósforo presente na amostra. As amostras são o soro obtido livre de hemólise, plasma colhido com heparina e urina colhida durante 24 horas. Os cálculos do soro e da urina é representado pelo fósforo, miligrama por decilitro, igual à absorvância da amostra sobre a absorvância do padrão, vezes 5, que é um número padronizado. E também é utilizado o fator de calibração, em que a concentração do padrão em 5 mg por decilitro sobre a absorvância do padrão. O fósforo miligramas por decilitro é igual à absorvância da amostra vezes o fator de calibração. Na urina, fósforo miligramas colhido por 24 horas é igual a miligramas por decilitro vezes o volume urinário em ml sobre 100.
fosfolipídios é igual à absorbância da amostra sobre a absorbância do padrão vezes 125. Fosfatase alcalina em relação à avaliação laboratorial. A fosfatase alcalina é uma enzima encontrada em diversos tecidos do corpo, com concentrações maiores no fígado e nos ossos. É um teste útil para diferenciar icterícia de causa obstrutiva ou de causa hepatocelular. Na icterícia obstrutiva, onde o canal da bile é obstruído, a fosfatase alcalina está geralmente elevada, enquanto na icterícia hepatocelular é muito raro ocorrer esse tipo de elevação. O exame de sangue possui um nível de referência que varia de 45 a 115 unidades por litro no homem e de 30 a 100 unidades por litro na mulher. Quando a concentração da fosfatase alcalina está aumentada em pessoas com hepatomegalia sem icterícia, essa situação é sugestiva de doença metastática do fígado. A avaliação da fosfatase alcalina é muito importante na diferenciação de várias doenças ósseas que cursam com o aumento da atividade osteoblástica ou osteoclástica e no hiperparatiroidismo. Fosfatase ácida. A fosfatase ácida é um grupo de enzimas localizados principalmente na próstata e suas secreções. Esse teste tem sua importância no diagnóstico de câncer de próstata que se propagou para fora da cápsula. Entretanto, é importante destacar que níveis elevados também podem ser observados em pacientes com hipertrofia benigna da próstata, manipulação da próstata e retenção urinária de monta. É realizado o exame de sangue, onde é avaliado o soro, com valor de referência na fosfatase ácida total normal inferior a 6,5 unidades por litro. Um fosfato inorgânico bioquimicamente medido sobre a forma de fosfato inorgânico, está muito relacionado com a dosagem de cálcio. A elevação do fosfato ou hiperfosfatemia ocorre em função da diminuição do cálcio e as principais causas se devem à redução da excreção renal de fosfato, que pode provocar insuficiência renal crônica, hipoparatiroidismo, acromegalia e hemodiálise. Aumento da ingestão ou administração de fosfato, ocasionado pela medicação parenteral, laxantes, hipervitaminose D, transfusão de sangue com sangue envelhecido. Outros representam endocrinopatias, aumento do catabolismo e paraproteinemias. Hipofosfatemia. A hipofosfatemia caracteriza-se por concentração plasmática de fosfato inferior a 2,5 mg por decilitro, que corresponde a 0,81 milimol por litro, ou seja, uma concentração bem baixa de fosfato. As causas são alcoolismo, queimaduras, inanição e uso de diuréticos. As características clínicas incluem fraqueza muscular, insuficiência respiratória e insuficiência cardíaca. Convulsões e comas podem ocorrer também. O diagnóstico se faz por meio das concentrações séricas de fosfato. O tratamento consiste em suplementação de fosfato para poder restabelecer um nível normal de fosfato sanguíneo. Hiperfosfatemia
é caracterizada pela concentração plasmática de fosfato maior que 4,5 mg por decilitro, que corresponde a 1,46 milimol por litro, ou seja, uma concentração elevada. As causas incluem doença renal crônica, hipoparatiroidismo e acidose metabólica ou respiratória. As características clínicas podem decorrer de hipocalcemia concomitante e incluem tetânia. O diagnóstico se faz pela medicação de fosfato. O tratamento inclui a restrição de fosfato e a administração de antiácidos ligadores de fosfato, como carbonato de cálcio, para poder regular esse aumento no nível de fosfato. Insuficiência renal crônica. Nessa doença, a diminuição de excreção renal de fósforo e, como resultado, há o aumento de fósforo no sangue. A maior parte do fósforo é excretado pelas fezes. Como consequência, a absorção de cálcio intestinal se torna desequilibrada e o cálcio obtido na alimentação também é excretado pelas fezes. Esses desequilíbrios se devem ao fato dos rins afetados não formarem metabólitos ativos de vitamina D, o que ocasiona uma deficiência dessa vitamina D no organismo. Esse processo patológico causa a queda da concentração de cálcio sanguíneo e que ativa a paratireoide e induz a reabsorção óssea. Diante do desgaste ósseo, ocorre a reação osteoblástica no sentido de manter a integridade do osso, mas resulta na elevação da fosfatase alcalina. Ou seja, o cálcio sérico fica diminuído, o fosfato sérico fica aumentado, a fosfatase alcalina fica aumentada também e o cálcio na urina fica diminuído. Essas foram as referências utilizadas. Obrigado.